Este é Denner Alves, nasceu em 14 de março de 2009, nos Estados Unidos. Aos 17 anos ele vivia em uma pequena comunidade pobre, mas nunca desistiu do sonho de ser jogador de futebol. Em uma manhã, Denner pegou a velha perua emprestada de sua mãe e foi até a cidade em busca de uma forma de ganhar dinheiro. Ele sabia que cada dólar economizado o deixaria mais perto de comprar uma passagem para outro país e tentar realizar seu maior sonho.